Bom dia, Rich, Milena, Bruno. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Bom Sim, dia, estamos tranquilo. ouvindo bem. Joia. Só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aí, beleza. Bom, pessoal, dando sequência aqui no nosso conteúdo, é, faltam 4 módulos para a gente poder explorar. E hoje eu vou explorar esses 4 módulos, que é o módulo 7, Natureza da Engenharia, o projeto de engenharia, ética e leitura acadêmica. Então, são 4 módulos para a gente concluir. E ao final, eu vou dar alguns exemplos para vocês de, de questões similares às questões que vão cair na nossa avaliação. Então, um ponto bem importante aí para desenvolver a prova na semana que vem, tá? É, o primeiro módulo aqui que está pendente aqui é a natureza da engenharia. Vamos lá, vamos passar pela apresentação aqui que a gente vai comentando e conversando sobre. Então, as atividades de um engenheiro geralmente se iniciam com a identificação de problemas e necessidades que são resolvidos com a aplicação de conhecimentos técnicos e científicos de diversas áreas, como a matemática e economia. Ao aplicar essas técnicas, é fundamental que o profissional se atente ao bem da sociedade e ao meio ambiente. Então, nesta unidade, a gente vai passar aí pela essência da engenharia, ou seja, quais os passos e o foco que os engenheiros precisam seguir, tá? O infográfico, ele traz aqui, resumidamente, o que a gente vai ver depois do conteúdo do livro, 3 tópicos importantes. Mas vamos ver aqui a introdução aqui, ó. A essência da engenharia inicia com a identificação de problemas, passa pelo projeto até a sistematização de recursos financeiros e humanos. No infográfico seguinte, você verá os tópicos considerados a essência da engenharia. O primeiro deles, a engenharia de maneira geral, onde ela identifica um problema e promove a resolução desse problema. Então, pessoal, o papel do engenheiro, a gente até brinca, ele é um resolvedor de problema. Se não tem problema, não precisa de engenheiro. O engenheiro ele pensa em problema, como trabalhar esse problema, sanar esse problema. Então, ele é o cara que é formado, digamos assim, para trazer soluções para a gente. Então, é, é, eu não. é, é, eu já vi várias pessoas ali reclamarem muito de problema. Ah, tô cheio de problema, não sei o quê. Pessoal, nós temos que agradecer quando tem problema, porque quando tem problema, é porque precisa da gente. Então, isso é um ponto importante. É, peraí. E aí, o próximo passo, depois que a gente identifica um problema e promove a resolução, ou pensa na resolução desse problema, é o projeto. É o momento onde eu vou desenhar, onde eu vou arquitetar, o momento onde eu vou conceber aquela solução ou que vai resolver aquele determinado problema. Eu vou fazer um projeto. E o que caracteriza um projeto, pessoal? É, o que caracteriza um projeto é justamente ah, ah, como é que eu posso dizer?
eu poder ah, planejar uma resolução de um problema. Essa resolução ela tem um início, meio e fim, do contrário seria um processo. É, implementar e, de fato, colher o benefício daquela resolução. Então, o projeto, início, meio e fim, depois ele se torna rotina, dia a dia e vira um processo. Eu posso pensar em projetos de novos produtos, novos sistemas, novos processos, melhorias de maneira geral, tudo aquilo que, quando eu pensar na identificação e resolução do problema, de fato vai estar ali resolvendo o meu problema. Então, por exemplo, um exemplo aleatório aqui. Eu não sei se vocês têm essa clareza, a Fórmula 1, né, as corridas de Fórmula 1, elas são um grande laboratório para a indústria automotiva. O airbag, o ABS, enfim, o controle de frenagem, tudo isso veio da Fórmula 1. Então, é, é, como a Fórmula 1 ela é muito precisa, ela é muito competitiva, todos os pequenos problemas que são percebidos eles são estudados, engenheiros fazem ali propostas para resolver aqueles determinados problemas. É, e estes problemas, eles vêm em menor escala para o nosso dia a dia, como por exemplo uma batida, questão aí do ABS e do airbag. Então, é muito comum novos produtos ou novos ou melhorias virem desse laboratório que é a Fórmula 1, os carros que a gente tem aqui. Por exemplo, o câmbio automático. É, é, os pilotos não pisam em embreagem. Os carros só têm freio e acelerador. Porém, ele ele passa a marcha no volante. É um híbrido ali entre automático e manual, tá? E por fim, depois que eu faço ali o desenho dos produtos que vão atender expectativas dos novos clientes, de sistemas ou melhorias em indústrias, novos processos, melhorias de maneira geral, eu vou atrás dos recursos, que são aqueles meios que eu vou conseguir buscar ou aqueles meios que eu vou galgar para que eu consiga ali implementar aquilo que foi pensado, projetado e agora que precisa ser implementado. Então, vou buscar recursos como a sistematização de alguma coisa, combinação é, é, entre produtos, equipamentos ou até pessoas para poder atender uma determinada demanda, integrar as coisas, buscar fatores humanos, profissionais do mercado, mão de obra, ou fatores tecnológicos, como por exemplo aquisição de equipamentos e etc. Então, quando a gente tem essa linha de raciocínio, eu tenho uma clareza ali do papel do engenheiro, aonde eu vou identificar um problema, propor a resolução desse problema, fazer o projeto daquilo que vai, ou que eu imagino que vai resolver o problema, e esse projeto pode envolver diversas coisas diferentes, como novos produtos, sistemas, processos ou melhorias, e depois que eu definir o que fazer, como fazer, especificação do como, é, 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 eu vou buscar os recursos para eu poder ali implementar aquilo que foi pensado. No conteúdo do livro, pessoal, vamos só passar pelos tópicos aqui, que a gente tem mais três modos e as questões para a gente ver. Ele vai falar da essência da engenharia e suas características e aplicações. E aqui ele justamente fala o que a gente viu no infográfico, que a engenharia ela vai projetar coisas novas, solucionar problemas reais e melhorar processos, produtos e sistemas. É, aqui tem um ponto interessante, que é o seguinte: evolução do enfoque da engenharia, ou seja,
o que, para onde caminhou a engenharia de maneira geral. Então, nós temos o enfoque tradicional, que é engenharia civil, elétrica e mecânica, são as básicas ali. Então, são pioneiras e se desdobrou em engenharia, desdobrou da engenharia que era reconhecida como engenharia militar. Então, como eu comentei, assim como a Fórmula 1 ela era um laboratório, a guerra também é um laboratório. A pesquisa operacional, por exemplo, veio da guerra. Então, é, é, é muito comum esses laboratórios trazerem benefícios ou trazerem percepções e oportunidades para o nosso meio prático no dia a dia. Engenharia foi uma delas também. É, engenharias focadas em um produto. Então, surgiu ali a necessidade de intervir na cadeia produtiva de determinado produto de forma integrada. Então, por exemplo, a engenharia florestal, foco em a produção ali de madeira, petróleo, atender ali a, a, o mercado do petróleo de maneira geral, e a aeronáutica, são engenharias focadas. Novas tecnologias com mecânica e automação então surgiram em função de novas tecnologias baseadas em informática e automação, como a engenharia da computação, automação e mecatrônica. Novas tecnologias como química e bioquímica então surgiram em função de novas tecnologias baseadas no desenvolvimento da química e bioquímica, como por exemplo alimentos, materiais e biomédicas. É, a parte de ambiente, então surgiu com base na escassez de recursos e nos impactos ambientais, como ambiental, energia e sanitária. Gestão e inovação, que é a questão da produção e da agroindustrial. Então surgiu com a necessidade de integração em projeto, produção e gestão. Focadas transversais, então surgiram da necessidade de estudos e projetos de sistemas complexos, como transportes e sistemas, e segurança, surgiu a necessidade de promover saúde e segurança nos empreendimentos, que é a engenharia de segurança do trabalho. Então, nós temos várias engenharias aqui mencionadas, cada uma com o seu foco, cada um com é, o seu ponto de atuação. Aí comenta as etapas fundamentais de um projeto de engenharia, que é iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. A gente viu isso anteriormente, e aqui detalha o que é feito em cada uma dessas etapas, apesar das palavras elas é, é, serem bem claras, ou dar uma noção para a gente do que cada uma faz. Iniciação é toda aquela parte de abertura de um projeto, o planejamento é a elaboração ali de planejar os itens que vão ser desenvolvidos, a execução é executar aquilo que foi planejado, monitoramento e controle é onde a gente avalia a questão dos prazos, riscos, custos, etc., o padrão que está sendo feito, encerramento que é o fechamento do projeto. Aqui, questões que são feitas ou realizadas em cada uma dessas etapas, aplicação de conhecimentos adquiridos, projeto de uma mudança residencial. Isso é interessante. A gente consegue aplicar esses conceitos numa simples mudança de casa. É, a parte do projeto, de planejar, de custos, quem vai fazer o quê, duração. Então, são coisas que são aplicadas ali no nosso dia a dia. O próximo módulo, pessoal, que vai falar efetivamente do projeto de engenharia, ele tem uma abertura que é o seguinte. Em um projeto de engenharia é necessária a aplicação de técnicas, regras e roteiros que irão conduzir as ações na elaboração e execução de um projeto. Serão aplicados de forma simultânea conhecimentos técnicos e arte, bem como a experiência de um projetista. Então, nós vamos conhecer mais sobre a essência da engenharia. No infográfico, ele traz para a gente o seguinte: as 4 etapas aqui, que são planejamento, organização, liderança e controle. A etapa de planejamento é o processo de definir os objetivos e decidir a melhor maneira de alcançá-los. Então, isso me remete não integralmente, mas com bastante força, o PDCA,
ciclo do PDCA, que é o Plan, Do, Check, Act. Então, o plan é o planejar, do é o executar, o C é o checar e o A é o agir. Então, no planejamento, a gente estrutura as ideias que vão ser desenvolvidas. O próximo tópico aqui é a organização, que é a criação de uma estrutura para desenvolver e atribuir tarefas, obter e alocar recursos, além de coordenar atividades de trabalho para atingir objetivos. Lá no PDCA, a segunda etapa é o do, que é o fazer, é o pegar tudo que tá planejado e executar. E essas questões aqui de organizações, elas se complementam com o planejamento. Então, lá no planejamento, eu vou definir ali quem vai fazer o quê, como que vai fazer, né? Até usando como referência a ferramenta 5W2H. 5W2H. Essa ferramenta, quando eu vou utilizar ela num plano de ação, ela é muito interessante, que ela me dá um endereço das coisas. Ela me deixa com muita clareza o responsável, o que que vai ser feito, tudo. Só resgatando aqui, o que que é o 5W2H, pessoal? São 5 perguntas provenientes do inglês que começam com W e 2 perguntas provenientes do inglês que começam com H. Então, onde é o local, o departamento onde aquilo vai ser feito, o what, que é o objetivo ou a meta que vai ser feito, o porquê vai ser feito, que é o motivo ou benefício adquirido, o who, que é o responsável ou a equipe responsável, o when, que é o quando, que é a data, ou cronograma de desenvolvimento daquela determinada atividade, o how, que é o como elas vão ser feitas, as atividades e o processo, e o quanto, que é o how much, que é o custo ou a quantidade daquilo que vai ser feito. Quando eu faço um planejamento com base nesse 5W2H, a chance de erro é mínima, porque eu tenho clareza do que está sendo planejado ali, tá? No nosso tópico aqui, o próximo tópico é a liderança, que é a atividade contínua de exercer influência e usar o poder para motivar as pessoas no trabalho, a fim de atingir objetivos organizacionais. Então, é, é, a, 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 a liderança ela é um fator importantíssimo para conduzir todo esse processo e garantir com que ele funcione. Lá no 5W2H, aliás, no PDCA, a terceira etapa, depois do plan, que é planejar, o do, que é executar, eu tenho o C, que é checar. O checar significa verificar se o que está, isso que foi planejado está sendo efetivo, está dando resultado, está dando certo. Nesse contexto, é importante que o líder esteja perto também, né? Exerça a liderança de acompanhamento, de avaliação, tá? E o último tópico, que é o controle, que é o processo de monitorar e regulamentar o andamento de uma organização no sentido de atingir seus objetivos. O 5W2H, depois que ele tem o plan, que é o planejamento, do, que é executar, o C, que é o checar, e o A, que é o agir, significa fazer controle ou verificar quais ajustes são necessários para que eu alcance meu objetivo. Então, quando eu chego na etapa de checagem e percebo que há de fato uma necessidade de ajuste, eu vou rodar novamente o PDCA e vou replanejar aquilo que não deu certo. Então a gente fala que o PDCA é ciclo constante, tá? Indo aqui para o conteúdo do livro, primeiro ele aborda a importância do projeto de engenharia, de maneira geral. Ele fala o seguinte: o projeto de engenharia ele tem 3 figuras fundamentais, ou seja, tem 3 agentes ali que vão coexistir e atuar de maneira conjunta. A primeira delas é o cliente. Então, aquele que tem a necessidade ou demanda a ser atendida, sendo responsável por fornecer as especificações, as restrições e os objetivos do projeto. Ou seja, o cliente é aquele que tem o problema, é aquele que tem uma necessidade, é aquele que vai demandar alguma coisa.
E ele é o principal responsável por falar como que ele quer a solução, quais restrições que tem e assim por diante. O segundo agente aqui é o projetista. Então, ele é o profissional ou equipe responsável por conceber e desenvolver as soluções técnicas para atender às demandas do cliente. Então, ele é o cara que vai desenhar a solução. Muitas vezes, esses caras somos nós, tá? E, por fim, o usuário, que é aquele que irá utilizar e se beneficiar diretamente do produto ou serviço resultante do projeto. É, Vou passar. Avaliação dos recursos para um projeto. Nós temos vários recursos, pessoal. Recurso, eu costumo dizer que é todo combustível que move um processo. Recurso é tudo que faz um processo funcionar. Então, eu tenho aqui, é, por exemplo, recursos humanos. O que que é o recurso humano? São as pessoas envolvidas no projeto, como os engenheiros, técnicos, especialistas, os executores, tá? E eles aplicam seus conhecimentos e habilidades para realizar atividades, tomar decisões e impulsionar a inovação do projeto. Nós temos também o- os recursos financeiros, que são essenciais para viabilizar o projeto e sua disponibilidade é vital. Ou seja, eu preciso de dinheiro para fazer a coisa acontecer. Eu preciso daquele recurso para poder adquirir, poder pagar as pessoas. Então, elas englobam ali o orçamento destinado às despesas relacionadas ao projeto, como os custos da pesquisa, a aquisição de materiais e equipamentos, contratação de mão de obra, entre outros, tá? Depois, eu tenho os recursos materiais, e esses vão incluir ali os componentes físicos utilizados no projeto, como peças e estruturas de maneira geral. É, eu tenho ali também a seleção adequada dos materiais e gestão eficiente do seu estoque, que vai garantir a disponibilidade dos recursos necessários no momento certo, evitando atraso do produto final. Eu tenho os recursos tecnológicos, que compreendem ali o software, sistema, ferramentas e tecnologias utilizadas no projeto. Eles permitem a modelagem, simulação, análise e visualização dos projetos, contribuindo para o desenvolvimento de soluções inovadoras e aprimorando a eficiência e precisão do trabalho. Temos também os equipamentos. Eles referem-se aos maquinários, ferramentas e instrumentos necessários para a execução do projeto. Então, eles variam de acordo com a natureza do projeto, podendo incluir máquinas de fabricação, equipamentos de medição, ferramentas específicas, entre outros. Então, tenho tipos de recursos relacionados ali aos projetos de engenharia. Próximo tópico aqui, identificação dos recursos necessários, que é o momento onde eu vou perceber, levantar, analisar tudo aquilo que de fato é necessário para que eu desenvolva a minha atividade, ou o meu projeto, ou o meu processo. O planejamento e alocação desses recursos. Então, eu preciso organizar ali como esses vão ser investidos naquilo que eu estou desenvolvendo. Quanto dinheiro eu vou precisar em cada momento, em cada período. Por exemplo, vou construir aqui uma casa. Será que eu preciso de ter todo o dinheiro da casa no primeiro dia de obra? Ou será que eu tenho tempo aí ganhando dinheiro para poder construir e complementar, né? Uma casa ela vai demorar, dependendo do tamanho, etc., talvez um ano, mais de um ano para ser construída. É, é, e eu preciso entender os tempos ali de cada gasto, preciso entender. é, Eu preciso entender o momento que as coisas precisam estar disponíveis na obra. Então, por exemplo, não adianta eu falar que eu vou construir uma casa e antes de eu começar a construir a casa, já comprar os vidros da casa. Besteira.
da besteira. Então, eu, eu preciso ali ter essa clareza, é, enfim, para poder entender o momento certo de cada coisa. E o planejamento é que me ajuda com isso. O gerenciamento de recursos está associado àquilo que eu mencionei anteriormente. Então, entender o que é necessário e o momento que aquilo é necessário. Depois nós temos o monitoramento de projeto de engenharia. Pessoal, isso aqui é importantíssimo, é fazer controle, acompanhar, é medir. Quando um engenheiro tá numa obra, quando um engenheiro está numa obra, ele é um engenheiro civil, por exemplo, ele é o responsável técnico pela execução. Ele assina ali garantindo que a fundação tá ok, que a casa não vai cair. Porque se cair, aí nós vamos ter um problema. Aí nós vamos ter um problema. Então, eu preciso fazer um correto monitoramento para que eu não seja responsável posteriormente para aquela situação. E nós temos ferramentas de monitoramento, softwares, tá, não vou aprofundar nisso não, mas softwares dos mais diversos. Além dessa estrutura de, de ferramentas, eu tenho também técnicas para fazer isso, tá? Avaliar indicadores, são os KPIs, enfim, todo um planejamento que precisa ser feito, desenhado para que eu de fato consiga entregar um bom projeto, tá? O módulo 9 é o módulo que fala de ética, isso aqui é muito importante. O módulo que fala de ética, pessoal, é, ele deixa claro o papel do engenheiro no sentido moral da coisa, tá? Então vamos passar aqui pela apresentação. É, a ética é uma área da filosofia dedicada às questões morais. A palavra ética tem a sua origem no grego e seu significado é aquilo que pertence ao caráter. Atualmente é imprescindível que as pessoas sigam uma conduta ética tanto no ambiente pessoal quanto profissional. Cada vez mais, as organizações vêm dando maior importância para os valores éticos e morais, pois entendem que adotar tais condutas em um ambiente extremamente competitivo é, é o melhor condutor para o destaque e, consequentemente, para o sucesso. Então, nessa unidade de aprendizagem, você vai entender ali o conceito de ética e de moral. E relacionar os materiais, os, o- e relacionar os mais importantes princípios éticos de um profissional de engenharia segundo o CONFEA. Além de identificar dentro de uma conduta quais são os comportamentos éticos de um profissional de engenharia. Vamos lá, no infográfico. Existem 5 principais dimensões morais da era da informação que tratam desde a qualidade de vida até os direitos sobre a propriedade. 5 dimensões da ética, então. 5 dimensões morais da era da informação. Primeiro, direitos e deveres sobre a informação. Então, quais direitos e deveres os indivíduos e as organizações têm sobre a informação? Esse é um ponto importante, que é o seguinte: a clareza, a transparência, ela é fundamental num processo de engenharia, para que todas as partes fiquem alinhadas a nível de expectativa, a nível de risco. Então, por exemplo, se algum projeto ou algum processo ele, eh, eh, ele eh, eh, como é que eu posso dizer? Ele tem algum risco, se algum processo tem algum risco, eu preciso que quem é responsável por aquele processo, porque atua naquele processo, tenha consciência desse risco. Tenha consciência desse risco. Então, ali, nós temos ali, sei lá, o uso de um material mais frágil para a construção de uma proteção. Eu tenho que deixar claro
os operadores, a diretoria e todo mundo de que aquilo ali não é a prova de bala, aquilo ali não é indestrutível. Então, essa clareza tem que ficar muito, isso precisa ser muito claro, tá? Temos também direitos sobre a propriedade. Então, como os direitos de propriedade individual serão protegidos em uma sociedade digital? Vamos falar de empresa. Eu tenho uma, sei lá, um software, por exemplo. É, essa questão de propriedade ela tem que ficar muito clara, muito, é, é, muito bem delimitada, muito bem redigida. E o tópico anterior, ele se associa a esse, uma vez que a partir do momento que eu tenho essa clareza, a partir do momento que eu tenho essa clareza, essa transparência, eu consigo ali delimitar melhor os limites de responsabilidade ou de atuação de cada agente. Então, eu tenho que ter clareza ali sobre os meus direitos também. Prestação de contas e controle, isso aqui é fundamental. Então, quem será responsabilizado por danos causados aos direitos individuais e coletivos, é, é, nem só de informação e propriedade, de maneira geral. Eu tenho que deixar claro quem é o responsável por prestar as contas e fazer controle de maneira geral. Eu não posso, de maneira alguma, causar danos ou prejudicar ali a minha, a- o meu corpo empresarial, a minha empresa, ou os funcionários ou clientes, de maneira alguma, tá? A parte de qualidade de vida, então, que valores devem ser preservados, quais instituições devem ser protegidas contra é, violação e qualidade do sistema. Que padrões de qualidade de dados você deve exigir para proteger os direitos individuais e coletivos sobre informação e propriedade. Aprofundando aqui no conteúdo do livro, aqui dá um pouco um foco um pouco maior em informação, mas funciona de maneira geral. Fala o seguinte, ó. Fala sobre ética e moral, o que é ética e moral, aquilo que a gente comentou, código de ética, isso é interessante. Muitas empresas hoje em dia já têm códigos de ética. O que são esses códigos de ética? São descritivos dos comportamentos das empresas para o mercado, das empresas para o mercado. Então, as empresas não mais elas vão, como se diz, deixar à margem é, coisas que fogem à ética. Então ela coloca lá no código de conduta dela, ou no código de ética, ó, não aceitamos suborno, não queremos isso, não pode, não pode. Ela vem buscar transparência, tá? Aqui se comenta sobre a formulação desse código de ética, quais são os limites desse código de ética, fala da história dos princípios éticos de um profissional de engenharia, e fala um ponto importante, ó. Segundo o Código de Ética elaborado pelo Confeia, é devido ao profissional, artigo 9, no exercício da profissão são deveres do profissional, ante o ser humano e os seus valores, oferecer seu saber para o bem, vou dar um zoom aqui, da humanidade, harmonizar os interesses pessoais dos coletivos, contribuir para a preservação da incolumidade pública, divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos inerentes à profissão, identificar quanto à profissão de maneira geral, identificar-se e dedicar-se com zelo à profissão, conservar e desenvolver a cultura da profissão, preservar o bom conceito e o apreço social da profissão, desempenhar sua profissão ou função nos limites de suas atribuições e de sua capacidade pessoal de realização, empenhar-se junto aos organismos profissionais para a consolidação da cidadania e da solidariedade profissional e da coibição de transgressões éticas, ou seja, não fazer nada errado,
Nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores, dispensar ter sempre um tratamento justo a terceiros, observando o princípio da equidade, resguardar o sigilo profissional quando o interesse de seu cliente ou empregador salvo, havendo obrigação legal da divulgação da informação, fornecer informação certa, precisa e objetiva em publicidade e propaganda pessoal, atuar com imparcialidade e impessoalidade em atos arbitrais e periciais, considerar o direito de escolha do destinatário de serviços, ofertando-lhe sempre que possível alternativas viáveis e adequadas às demandas de suas propostas, alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e as consequências presumíveis de sua inobservância, adequar, adequar sua forma de expressão técnicas às necessidades do cliente e às normas vigentes aplicáveis. Nas relações com os demais profissionais, atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da igualdade de condições, manter-se informado sobre normas que regulamentam o exercício da profissão, preservar e defender os direitos profissionais, orientar o exercício das atividades profissionais pelos preceitos de desenvolvimento sustentável, atender, atender quando da elaboração de projetos, execução de obras ou criação de novos produtos, aos princípios e recomendações de conservação de energia e minimização dos impactos ambientais, considerar em todos os planos, projetos e serviços, as diretrizes e disposições concernentes à preservação e ao desenvolvimento de patrimônio sociocultural e ambiental. Então, o papel do engenheiro ele é bem amplo, ele vai lidar com diversas faces diferentes, diversos profissionais diferentes. Então, é um profissional que precisa ali é, 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 atuar com ética, moral, de maneira geral. Ética em sistemas de informação, eu preciso cuidar ali. Quando eu falo que sistema de informação, pessoal, não é no curso, não. É tudo aquilo que gera informação. A gente tem até hoje uma lei que trata sobre isso, né? A questão da LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela visa exatamente esses pontos aqui, ó. É, é, a privacidade, né? Que é a coleta, armazenagem, disseminação das informações e dados. A acurácia, que é a autenticidade, fidelidade e exatidão das informações coletadas e processadas. A acurácia também vou chamar aqui de assertividade. Propriedade, que é a propriedade e valor da informação, propriedade intelectual, por exemplo. E acessibilidade, que é o direito ao acesso à informação e o pagamento de taxas para acessá-la. Fala do Marco Civil da Internet e aqui encerra esse conteúdo. Por fim, nós temos aqui um tópico mais abrangente sobre leitura acadêmica. Esse aqui não é 100%, não é voltado especificamente para engenharia, não. Tá? A organização da academia tem especificidades que se devem fundamentalmente aos seus papéis sociais, ou seja, às múltiplas funções que as universidades exercem na atualidade. As universidades formam alunos, e essa função por si só já justificaria sua existência, uma vez que isso propicia a qualificação profissional, e cultural do seu público direto. Entretanto, a academia também atua de forma muito mais ampla, porque promove o progresso científico, contribuindo para o desenvolvimento das nações, e esses atributos são fundamentados de um modo particular de organização, baseado em um tipo de argumentação necessária para os seus fins e que tem como pressuposto um olhar crítico sobre as ações e os acontecimentos. Nessa unidade de aprendizagem, você vai entender esse tipo de argumentação por meio do entendimento do modo a fazer a leitura escrita em que se pauta o pensamento científico. Irá compreender as diferenças entre forma de argumentação usada na academia e utilizada fora dela, bem como motivos pelos quais há essa distinção. E vai perceber que o fato de estar inserido nesse universo
faz com que você igualmente seja responsável por assumir o papel de questionador. E aí, pessoal, que fala o seguinte, em resumo, para que eu possa fundamentar uma resposta, para que eu possa embasar uma decisão, eu preciso sempre ter uma fundamentação muito bem definida. Eu preciso ali ter clareza de onde eu estou buscando os meus dados, se eles estão corretos, e tem método científico para a gente fazer isso. Tem o jeito certo de fazer as coisas. Então, é, essa questão de leitura acadêmica, ela vai falar para a gente como que na prática um engenheiro ele deve buscar ali, informações baseado em que estudos, tá? E no infográfico fala assim, ó, sabe-se que o mundo acadêmico é um espaço de escrita e de leitura por excelência, e não outra forma de colaborar para esse desenvolvimento científico do seu campo de atuação, a não ser pela leitura do que se escreve em sua área e pela produção de mais conhecimento. Isso implica necessariamente em fazer pesquisa e divulgar. E pesquisa não divulgada não existe, ela não aconteceu. Uma pesquisa só é reconhecida a partir do momento que ela é feita e é divulgada. Essa, no entanto, não é uma tarefa simples. A escrita exige um longo processo, desde a escolha, do tema até a sua entrega final. Dentro da escrita estão muito mais do que palavras, né? Tem todo um comportamento ali que foi analisado. E ali se imprimem todas as etapas da pesquisa, tudo que foi escrito sobre o assunto, o que levou o pesquisador a querer oferecer um novo ponto de vista sobre o tema, todo o tempo em que ele se dedicou à leitura, buscando, trabalhando a parte prática e, claro, as conclusões a que chegou, com a argumentação que acredita fará, com as argumentações que ele acredita que fará com que seus pares consigam ver as coisas da forma que ele vê. Então, no infográfico, a gente vai entender ali as etapas para não se perder no momento das escritas, nos momentos de escrita. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: etapas da escrita acadêmica. Pular etapas no processo de escrita pode resultar em falhas no desenvolvimento da argumentação. Acompanhe o passo a passo para um caminho estratégico na sua prática. Definição e delimitação do tema. Então, o primeiro ponto que um aluno de engenharia ou um engenheiro precisa saber é como ele vai delimitar o tema que ele vai atuar. Então, pensando aqui, por exemplo, num trabalho acadêmico, um TCC, seja ele sozinho ou com seu orientador, ele precisa entender qual o tema que ele vai escrever e como delimitar esse tema, fazer um recorte. Isso é feito por meio de elaboração de perguntas de pesquisa para o tema. E já é válido fazer um esboço da configuração do texto para ter como referência para a escrita. Determinação e busca das fontes de pesquisa. Esse é um ponto, talvez um dos mais importantes aqui. Deve-se reunir a bibliografia necessária, ou seja, a fundamentação necessária, sempre buscando fontes confiáveis de informação acadêmica. Caso haja coleta de dados, providenciar os questionários e as autorizações e realizar a devida coleta de dados. Próximo passo é análise e interpretação desses dados. Uma coisa é coletar, outra coisa é analisar. Então, o dado sozinho ele não é nada. Quando eu pego o dado, trato aquele dado e consigo estudar e transformar ele em informação, daí eu estou fazendo algo útil com ele. Com os dados coletados, é o momento de analisá-los. Então, nessa etapa, já devem ter sido feitas as leituras e as anotações sobre os aspectos mais relevantes. Finalização do primeiro esboço. Então, depois que eu termino de alinhar toda a minha estrutura de introdução, embasamento teórico, é, a metodologia que eu vou fazer, eu vou ter um esboço pronto daquilo que vai ser de fato a entrega do meu trabalho. E caso se trate de um trabalho de orientação, é o momento que você vai entregar a primeira versão para avaliação do seu orientador lá na frente, quando você estiver desenvolvendo o seu trabalho de conclusão de curso, por exemplo. E caso contrário, o autor mesmo deve fazer essa versão e revisar, tá? Então, deve-se reescrever os textos tantas vezes quanto for necessário. Por fim, a entrega da versão final.
Então, a versão final deve ter sido revisada mais de uma vez, devendo respeitar não apenas as exigências quanto ao tema e a norma padrão, mas também as de normatização. E para fechar aqui, ó, é, ao cumprir todas as etapas do processo de escrita, você conseguirá organizar melhor seus argumentos, e deste modo seu texto será mais claro, porque sua organização interna e metodológica se reflete na escrita, e colaborará de fato para o desenvolvimento de uma pesquisa em sua área de conhecimento. Então, é, essa questão de estrutura acadêmica de escrita, ela é interessante esse entendimento, até para eu desenvolver trabalhos, projetos, tá? Uma apresentação de empresa, ela vai seguir um raciocínio parecido. Eu preciso de todo um embasamento técnico para poder apresentar os resultados e chegar a uma conclusão. E aqui, pessoal, no conteúdo do livro, eu só passar pelos tópicos aqui de cada um deles antes da gente ir para as questões. O primeiro tópico é a leitura e a escrita acadêmicos como aportes do pensamento científico, argumentos de senso comum e argumentos de senso crítico, ou seja, o que é conhecimento geral e aquilo que é um conhecimento específico. Leitura e escrita no cotidiano e na universidade, a leitura cotidiana, a escrita acadêmica, que são coisas diferentes, e postura em relação à escrita acadêmica. Então, são tópicos aí que estão sendo abordados na, nesse módulo. Agora, pessoal, eu vou passar para vocês aqui em 12 questões que são bem similares às questões que vocês vão desenvolver na avaliação. Então, vamos explorar alguns exemplos aqui que vai ajudar vocês nessa avaliação na próxima semana. Essas questões elas são desenvolvidas com base no conteúdo que está na plataforma. Então, de lá a gente vai pescando algumas questões, e por isso é importante revisar, ler, né? E, e fazer uma boa leitura das questões para poder desenvolver. Por isso que eu vou passar com vocês agora. Bom, a primeira questão que eu trouxe aqui é o seguinte. De acordo com a BENG, que é a Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, todas as características listadas a seguir devem fazer parte das habilidades e competências de um engenheiro do século XXI, exceto. Exceto significa menos ela, né? Então, primeiro, será que o engenheiro ele precisa ter competência em informática e utilizar como ferramenta rotineira? Sim. Ser facilmente treinável no ambiente da empresa, ele precisa aprender rápido e bem? Sim. Ter resistência às frustrações e capacidade de conviver com situações de crise? Também precisa ter pulso e possuir sólidos conhecimentos teóricos especializados. Perfeitamente. A que tá errada é essa aqui, ó, ter autonomia, o que significa ser capaz de trabalhar e realizar problemas sozinho. Isso aqui é o contrário de trabalhar em equipe. Então isso não é autonomia. Isso é querer trabalhar sozinho. Então assim tá errada. Em relação às especialidades em engenharia, qual as alternativas seguintes está errada? Conforme a gente viu lá agora eu esqueci o modo, mas a gente passou pelas características das engenharias. Vamos lá. E também o conteúdo do livro, tá? Engenharia mecânica é considerada tão antiga quanto engenharia civil, uma vez que muitas máquinas eram necessárias à execução de grandes projetos de engenharia. Essa está correta. A engenharia de produção é denominada, é a denominação mais atual de engenharia industrial, que envolve engenheiros responsáveis em projetar, desenvolver, instalar e operar plantas industriais, correto. A engenharia elétrica é considerada a maior especialidade. A engenharia elétrica é considerada a maior especialidade em engenharias, uma vez que congrega 25% de todos os engenheiros e suas diversas especialidades. Elétrica, eletrônica, automação, telecom, computação, software, biomédica e mecatrônica. Então, também está correto. No conteúdo do livro isso é descrito, tá? A engenharia civil é considerada a mais antiga, uma vez que existem registros de 4.500 anos, na época das pirâmides, que já se pensava, não tinha engenheiro civil, mas já se pensava com esse raciocínio da engenharia civil. E a que está errada é justamente que a engenharia química nasceu a partir da junção do químico e do engenheiro de materiais. Então, isso aqui não procede.
Outra questão aqui interessante é o seguinte: afirmativas abaixo apresentam fatores que influenciam a solução de problemas de engenharia. Marque a única alternativa considerada incorreta. Fatores que influenciam na solução de problemas de engenharia. Experiência da equipe faz diferença? Faz. Criatividade da equipe faz diferença? Faz. Situação econômica do país faz diferença? Faz. Evolução tecnológica faz diferença? Faz. A nacionalidade do dinheiro é para fazer diferença? Em teoria, não. Então, essa aqui é a incorreta. Todas as opções listadas a seguir são relacionadas com a história da engenharia moderna. Todas as afirmações estão corretas, exceto uma. Pode-se afirmar que a Revolução Industrial é um marco de passagem entre a engenharia antiga e a engenharia moderna? Sim, a Revolução Industrial é justamente o momento onde houve aquela transformação e industrialização do mundo. Então, está correta. O fato central da primeira Revolução Industrial foi a invenção da máquina a vapor. Também está correto, isso é descrito lá no conteúdo do livro. A primeira Revolução Industrial foi no final do século XVIII, ficou caracterizada pela invenção da máquina a vapor e a criação de novos processos metalúrgicos. Também está correta. E a segunda Revolução Industrial, no final do século XIX, ficou caracterizada pelo uso prático da eletricidade, invenção do motor de combustão interna, da criação de produtos químicos com base científica e pelo início das tecnologias de comunicação, telégrafo e telefone. Também está correta. E a que está errada é a última. O fato central da segunda revolução industrial foi o invento de tecnologias da comunicação. Então é bem mais do que isso. Outra questão aqui, ó. Em relação à engenharia e ao campo de atuação dos engenheiros, qual das afirmativas seguintes está incorreta? Está errada. A engenharia hoje pode ser vista como a arte de combinar conhecimentos das mais diversas áreas para resolver, de modo prático, os desafios tecnológicos que a sociedade enfrenta. Correto. O conhecimento é o conhecimento prático que distingue os cientistas dos engenheiros, já que ambos fazem uso de conhecimento científico. Então, o engenheiro tem um foco muito mais prático aplicado, tá? É, engenharia é a arte de fazer bem com $2 aquilo que qualquer um faz mal com apenas $1. Então, não significa não é gastar mais, significa é, fazer um bom investimento, gastar direito. É, será que é isso? Vamos ler de novo. A arte de fazer bem com $2 é aquilo que qualquer um faz mal com apenas $1. Então, é, é, essa aqui, esse jargão aqui está equivocado. A ideia do engenheiro é que ele calcule, seja eficiente, e veja não necessariamente o custo, mas o melhor custo-benefício, ou seja, a técnica empregada para poder desenvolver bem aquele projeto ou processo da melhor maneira possível a nível técnico e financeiro. A próxima aqui. Uma das grandes preocupações da engenharia hoje é a otimização, é, que em termos de muito simples significa conseguir fazer mais com menos. Está correto também. A busca constante de aperfeiçoamento de processos e de produtos é uma característica muito valorizada na engenharia moderna. Então, esse aperfeiçoamento, melhoria contínua, é algo que de fato faz parte da engenharia moderna. Próxima questão aqui é o seguinte: qual das definições de otimização listadas a seguir é a mais completa? Vamos lá, ó. Otimização, em termos objetivos, busca sempre fazer mais com menos. Otimização é a busca de uma solução que resolva o problema com o menor custo possível. Otimização é a busca de uma solução que consiga a maior produtividade possível. Otimização é a busca de uma solução que resolva o problema com o menor tempo possível. E a última que é a correta. Otimização é a busca de uma solução que reduza as características indesejáveis e aumente as características desejáveis de um produto, processo ou sistema de acordo com algum critério. Ou seja, pode ser minimizar o custo ou maximizar o lucro, por exemplo. Próximo aqui, ó. Quando se fala em abordagem de problemas em engenharia, todas as afirmativas a seguir estão corretas, exceto marque a única alternativa errada. Um projeto se constitui na abordagem completa de um problema de engenharia.
ok? Geralmente o projeto é confundido de forma equivocada com a apresentação escrita, gráfica e esquemática da solução de um problema. Projeto, pessoal, projeto executivo. Então, é, não pode confundir, mas acaba, no final das contas, muitas vezes sendo confundido. Vou ler a D aqui que está certo também, ó. As soluções de problemas de engenharia devem ser baseadas na coleta de dados e informações pertinentes ao problema. E, para melhor abordagem de um problema, o engenheiro não deve buscar resolvê-lo a partir de métodos imediatos, para evitar soluções incompletas, ineficazes e para evitar que soluções incompletas e ineficazes sejam geradas. Então, eu preciso estudar bem, planejar direito para poder aplicar e fazer. E a que está errada é essa aqui, a C. Grande parte dos problemas de engenharia requer uma solução original, uma solução nova, não está pronta. Essa questão aqui está baseada no conteúdo do livro, tá? Então vamos lá. Vou ler só o final aqui, ó. Numere as etapas na sequência correta de 1 a 6 e marque a única alternativa correta. Eu tenho aqui, ó, sobre plano de ação. Criar um plano de ação, definir o problema, implementar a solução, analisar o problema, escolher a solução e identificar soluções. Então vamos organizar isso aqui, ó. A primeira coisa que a gente faz é definir o problema. A primeira coisa que eu faço é entender, delimitar meu escopo, saber o seguinte, ó, o meu problema está aqui ou é a partir daqui. Então aqui, a segunda aqui é o número 1. Depois que eu definir o problema naquela figura que a gente viu lá na primeiro modo que a gente viu hoje, eu vou analisar esse problema. Então aqui, a segunda caixinha número 1, a quarta caixinha número 2, tá? E a única opção que me dá essas opções é a letra B. Resolvendo os dois primeiros, eu já consigo a resposta certa, mas vamos dar sequência aqui, ó. Depois que eu analisei meu problema, eu vou identificar soluções. Depois que eu identifiquei as soluções ou as possibilidades, eu vou escolher uma delas. Depois que eu escolhi uma delas, eu vou criar um plano de ação. E depois que eu criar esse plano de ação, eu vou implementar a minha solução. Pessoal, essa questão aqui ela é um pouco mais longa. Como eu tenho outra aula a seguir e nós estamos estourando o horário, eu vou deixar essa questão aqui gravada para vocês aqui. Depois vocês fazem a leitura e interpretação dela. E a resposta correta é a letra D, tá? Vai ajudar vocês no desenvolvimento da variação. Próximo aqui, ó. Em relação à modelagem diagramática de um SFR, marca alternativa incorreta. Esse conteúdo também está no livro, então precisa fazer essa leitura para poder resgatar esse conceito. Mas a incorreta é a letra A, que a principal característica no diagrama é a incrível semelhança física entre o tipo de modelo e seu equivalente no mundo real. Então, é o contrário. Mais duas questões aqui para a gente fechar. Em relação à inovação e sua importância para a engenharia moderna. Marcar a incorreta. A inovação pode ser entendida como uma nova maneira de pensar e agir que produz resultados consistentes para a sociedade, está correto. A inovação não vem só das empresas, ou seja, começa na academia, precisa do suporte do Estado, e pode depender do financiamento de instituições financeiras, fomento e pesquisa, também está correto. Nós temos aqui a FAPEMIG em Minas que faz isso. Uma das principais características da engenharia do século XXI é a inovação, pois, de acordo com o MIR 2009, não existe engenharia de qualidade sem inovação. Máquinas não são criativas, mas as pessoas sim. Logo, podemos concluir que a inovação depende das pessoas e não das máquinas. E a que está errada, está incorreta, é o seguinte: a inovação hoje, assim como a engenharia antiga, ainda é fruto do esforço solitário de um inventor genial que teve uma ideia original, um insight. Então, esse aqui está errado. Então, o trabalho em equipe hoje ele é fundamental para a questão da inovação. E a última questão, para fechar aqui dentro do horário,
é o seguinte: também marcar incorreta. Em relação à fase de síntese de um projeto de engenharia, marque a única alternativa incorreta. Colocar o problema sob forma de perguntas facilita o processo inicial e busca de soluções. Isso está certo. Quando a gente coloca o problema com perguntas ali, vai ajudar a gente nessa interpretação. O primeiro passo de qualquer projeto de engenharia é identificar uma necessidade. Então, eu só faço um projeto quando eu identifico uma necessidade de fazer um projeto ou resolver um problema. A D, que também está certa. Técnica da caixa preta deve ser utilizada para buscar soluções a partir do momento em que que as condições inicial e final são conhecidas, também está correta, e definir o problema de forma mais ampla possível pode permitir que se encontrem soluções diversas e não convencionais. Também está correto. E a que está errada, que é a letra C, fala o seguinte: a prototipagem, que é a construção de um protótipo, é uma das partes mais importantes da etapa de síntese. Isso aqui está errado. Síntese lá no início da ideia. Então, por isso que essa aqui está errada. Pessoal, já estourou um pouquinho nosso horário. Essas questões, recomendo vocês fortemente que resgatem essa gravação depois, para poder não estudar nessas questões que eu passei, porque a questão da avaliação está muito alinhada com essas questões que eu passei para vocês. Então, recomendo fortemente para que se saiam muito bem na avaliação. E como vocês viram, as questões não estão em um grau de dificuldade difícil, mas é importante a gente, é, como é que eu posso dizer, resgatar o conteúdo para não deixar nenhum detalhe ali passar desapercebido no momento da avaliação, tá bem? Na semana que vem eu estarei lá presencialmente, então quem quiser tirar alguma dúvida, precisar de alguma coisa, estou à disposição. Oi, Maria. Tiago, tudo bem? Joia. Tiago, eu sou uma das pessoas que vai precisar fazer a prova à distância. Eu até conversei com você essa semana, né, no WhatsApp, eu cobrei o pessoal lá, mas ainda não tive retorno. Tá. Você sabe se eles vão dar retorno? Eles têm que dar Vão, retorno, vão. né, essa semana, né? Tem mais de 200 pedidos para a realização de prova online. Nossa, É, é, Nesse mês, Maria, eles enrijeceram alguns critérios com a mudança da reitoria da instituição. Então, a uhum, nova reitora, ela faz uma avaliação um pouco mais profunda, um pouco mais rígida, para poder fazer essa flexibilização. Mas aham. pega o e-mail que você mandou, cobre em cima dele, que liga na secretaria até na terça, quarta-feira da semana que vem, se não tiver retorno, mas todos vão receber e-mails e retornos individuais. Cada Tá, caso está sendo analisado. ótimo. E aí a prova é no mesmo horário da presencial, se for o caso. Então, se for aprovado, eles vão te relatar como é que vai funcionar. Eu Tá, imagino que seja no mesmo horário. tá, joia. Tá joia? Beleza. Obrigado, viu? Por nada, precisa de qualquer coisa, eu estou à disposição. E peço desculpas às vezes, porque eu às vezes não consigo ajudar tanto, mas é que de verdade, às vezes foge a minha alçada. Não, é assim, não. Pode do seu Então, controle. mas o que eu puder fazer para ajudar, eu estou à disposição, tá? Tá, joia, obrigada. Pessoal, bom dia para vocês, bons estudos, boa semana, e qualquer coisa eu estou à disposição. Valeu, Bom dia, gente. valeu, Certo, certo. bom Bom dia. dia.